Deus é maravilhoso. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia agora. Aleluia. Abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador no ano de 1970. Já faz um tempinho já. A maioria aqui não era nascido. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 aqui que já eram nascidos. O resto não era nascido ainda. Tudo jovem, né? E eu lembro que íamos à igreja e a mensagem básica dos cultos era a salvação de almas. Naquela época não se falava em prosperidade financeira, se falava em salvação de almas. A preocupação era com a alma das pessoas, a salvação de almas. Mas como tudo muda, tudo evolui, as coisas vão tomando outro rumo, né? Antigamente, bem antigamente, antes disso um pouco, igrejas evangélicas não colocavam bateria dentro da igreja, porque falava que era instrumento do diabo. Aí o Voz da Verdade foi a primeira igreja a colocar a bateria lá em Santo André e foi excomungada, né? E hoje a pessoa, quando vai organizar uma igreja, antes de comprar um púlpito, compra uma bateria. Então as coisas vão mudando e a gente tem que ir se adaptando. E hoje pouco se fala sobre salvação nos púlpitos das igrejas, irmãos. Hoje se fala muito em prosperidade, em vida abundante, em cura, em libertação. É necessário? É, claro que é. É importante? Claro que é, lógico, porque Jesus veio para nos dar uma vida abundante aqui na terra. Ele não colocou a gente aqui para sofrer de jeito nenhum. Mas, irmãos, acima de tudo isso, nós temos que garantir a salvação das nossas almas. Jesus falou: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Quantas pessoas focam só no material? Eu li essa semana que os 2 países mais ricos do mundo, Japão e Estados Unidos, são os 2 países que têm o maior índice de suicídio. Japão e Estados Unidos. Porque dá para ver que realmente os recursos financeiros não é tudo aqui, não traz aquela alma lavada que a pastora estava falando aqui. Não traz, só Jesus Cristo. Então, irmãos, eu gostaria que nessa noite você pudesse realmente meditar nisto e focar na salvação da tua alma, porque Jesus Cristo está voltando a qualquer momento, ou a qualquer momento Ele pode te chamar. Gente, ultimamente nunca morreu tanta gente assim do convívio da gente como nos últimos dias. Meu Deus, como tem morrido gente. É Deus chamando. Quando chega a sua hora, Ele fala: vem cá. Não adianta. É infarto, é AVC, é Covid, é acidente. Se chegou a sua hora, Deus vai permitir que aconteça alguma coisa para você ir lá prestar conta. E aí, quando você chegar diante do tribunal de Cristo, como está a sua vida? Não adianta você falar assim: Senhor, eu não imaginei que ia ser tão cedo, e eu estava ainda preocupado em me estabilizar lá na terra, e eu estava tão preocupado em deixar alguma coisa para os meus filhos, netos e bisnetos. Eu estava tão preocupado em deixar minha esposa estabilizada. E aqui no céu? Qual foi a sua preocupação? Então Deus tocou muito no meu coração, irmãos, de trazer essa mensagem para a igreja. Qual é o nível de preocupação sincero, hein, diante de Deus? Vamos ser sinceros. Porque o ser humano é muito levado no oba-oba, né? Quem vai, eu vou, depois vai nada. Como é que fala? Vai no embalo e não cumpre nada, não reflete naquilo que está falando.
Qual é verdadeiramente o nível de preocupação nossa com a eternidade? Porque a gente pensa assim, eu vou viver muito ainda, vou curtir a vida, né? Mas e se essa noite Deus nos chamar? O que a gente vai falar? O que eu vou dizer? E é baseado nesta introdução que eu gostaria de falar sobre a vida eterna e sobre o castigo eterno, porque depois dessa vida tem dois futuros, céu e inferno, não tem meio termo. Não existe um purgatório que você fica lá naquela sala de espera esperando as pessoas orarem por você aqui para purificar a tua alma lá, até a hora que você pega e consegue uma vagazinha no céu. Não existe, não tem isso na Bíblia não. É hoje mesmo. Jesus falou para o ladrão na cruz, quando ele se arrependeu, falou, você vai ficar no purgatório lá porque você matou muita gente. Não, é hoje. Se arrependeu, é hoje. Fechou os olhos aqui, está na glória para o juízo. E eu quero compartilhar um texto da palavra que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Você achou aí ou não? Nós vamos ler do versículo 31 ao 46. Isso é palavra de Deus, irmãos. Eu vou ler bem pausadamente, para você entender. Porque o inimigo tem enganado muitas pessoas. Para você que veio no culto ontem, ou participou pela internet, ontem eu falei que o inimigo tem cegado as pessoas, tem iludido as pessoas, e a gente está caindo na dele. Você está vivendo uma vida de pecado, de rebeldia, de mentira, de engano, de falsidade, de promiscuidade, e o diabo chega e sopra no seu ouvido e fala assim, não, você está garantido a sua salvação. Aí você não tem discernimento, pensa que é Deus falando, fala, eu estou garantido. Aí você fecha o olho aqui, chega lá, tem uma sentença de condenação. Que decepção. Que decepção. Então, irmãos, eu vou ler pausadamente, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Se você tiver dificuldade de acompanhar, nós temos ali na projeção a mesma tradução que a King James, atualizada, que eu uso. Diz assim, Mateus 25, de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles,
a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para alguns destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa e tão clara, meu Pai. E nós entendemos. Mas o que acontece é que muitas vezes o inimigo vem, deturpa, torce, rouba, e nós não colocamos em prática. Por isso eu peço agora que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações e falando, Senhor, na vida de cada um que aqui chegou, na vida de cada um que está participando pela internet, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A grande verdade que as pessoas não acreditam é que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. A palavra diz que assim como foi nos dias de Noé, essa semana passou aí Noé, eu acho que na novela, né? Eu vi só alguns pedacinhos. Ninguém acreditava, porque parecia uma loucura construir um navio daquele porte em cima de um monte, longe do mar, de lago ou de rio, numa terra que nunca havia chovido. Então a turma falava assim: Noé é louco. E hoje, irmãos, a gente fala: Jesus está voltando. A gente ouve o quê? Esse cara está louco. Mas depois que aconteceu o dilúvio, ele tinha razão, vamos correr para lá. E aí começaram a bater: abre! Agora é tarde demais. Foram muitos anos, muitos anos, para você ouvir a mensagem, e tudo que você fez foi desacreditar. Agora é tarde demais. A Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser como um relâmpago, né? Uma vez eu fui tentar fotografar o relâmpago, estava relampeando bastante. Não dá, a hora que se aperta, já foi. Não dá, eu não sei como é. Eu acho que eles filmem na hora e eles dão um pause naquele relâmpago para poder fotografar o relâmpago, porque você não consegue. É papuf. A volta de Jesus vai ser assim também. Eu gostaria de lhe informar que não vai dar tempo de você se arrepender e pedir perdão dos seus pecados quando Ele voltar. A volta dele é clara e evidente. Lá em Atos, capítulo 1, de 9 a 11, quando Jesus foi assunto aos céus, apareceram 2 anjos e falaram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Para os discípulos. Este Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma que Ele está subindo, Ele vai voltar. E Jesus deixou as provas, evidências e sinais de quando Ele voltaria. E eu quero dizer, todas já se cumpriram. Aí, quando Ele voltar, Ele vai fazer o grande julgamento. Ele vai separar o bode das ovelhas. Uma vez eu preguei aqui: sou bode ou sou ovelha?
Não sei se vocês lembram. Eu tenho essa mensagem. Qual que é a diferença do bode e da ovelha? O berro é igual, irmãos. Fala a mesma língua. Né? Fala a mesma língua. Se você só ouvir assim, mas é completamente diferente. Jesus disse lá em João 10 que Ele é o bom pastor. As ovelhas dele o conhecem, ouvem a sua voz e obedecem. Essa é a característica fundamental da ovelha, irmãos. Conhecer o seu pastor, ouvir a sua voz e obedecer. O bode não conhece o pastor, irmãos. O bode não está nem aí. O pastor fala, vamos para cá, ele trepa o barranco para lá. Não ouve, não tem conversa. Não conhece, não sabe quem é seu dono. É uma diferença muito grande. A ovelha é dócil, a ovelha é dócil. A ovelha não reage quando vai tosquear. Tosquear isso. Quando vai tosquear, se você machuca ela, ela não te agride, ela derrama uma lágrima, mas ela não te agride. Agora vai tentar tosquear um bode, que você vai ver o que acontece, a chifrada que você vai levar. Então, irmãos, primeira coisa, Deus vai separar, porque bode não entra no reino dos céus. O reino dos céus é para a ovelha, e ovelha é mansa. A pastora ministrou na vigília de oração, aqui foi na vigília, né? Aprendei de mim, gente, que eu sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender a mansidão com Jesus. Um dos frutos do Espírito é a mansidão. E Jesus mostrou o que é manso quando estava no caminho do Gólgota, indo para o Calvário. Cuspiram nele, chicotearam, humilharam, arrancaram a roupa dele completamente, fizeram ele carregar uma cruz. E ele não reagiu. Às vezes, irmãos, a gente reage a uma palavra que falam para a gente, é ou não é? A pessoa fala uma palavra que ofendeu a gente já sai dando chifrada, irmão. Será que nós somos ovelha mesmo ou somos bodes? Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Como é que eu sei que eu sou ovelha? Como é que eu sei? Pastor, eu creio em Jesus. O diabo crê e estremece também. Se você só crê, você está no mesmo patamar do Satanás, porque a Bíblia diz que ele crê e estremece, em Tiago capítulo 2, versículo 19. É necessário algo a mais do que crer. É necessário algo a mais. Diz o texto que acabamos de ler que Jesus separou aquela grande multidão em duas turmas, as ovelhas e os bodes. Foi lá para as ovelhas e falou assim: entra para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Sabe por que vocês vão entrar? Porque creram em mim? Não, Jesus não falou isso. Vocês vão entrar porque eu tive fome, vocês me deram alimento. Vocês vão entrar porque eu tive sede, vocês me deram água. Vocês vão entrar porque eu precisava de roupa e vocês me deram roupa. Vocês vão entrar porque eu estava enfermo e vocês foram lá me visitar. Vocês vão entrar porque eu estava preso e vocês foram lá me ajudar. E aí os justos vão dizer: mas Senhor, eu não estou lembrado disso. Quando foi? Jesus vai falar assim: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Porque só faz isso quem tem Jesus no coração. Só ama o próximo quem tem Jesus no coração. Só ajuda o próximo quem tem Jesus no coração. Se a pessoa não tem Jesus no coração, pode ser pastor, pode ser levita, presbítero, diácono, pode ser o que for, não vai fazer. Ele deixou isso muito claro numa parábola que ele contou do bom samaritano.
que uma pessoa foi acidentada e precisava muito de ajuda. E a primeira pessoa que passou foi o sacerdote, o pastor. Deu uma olhada, atravessou a rua, falou: Ih, vai me sujar, né? Está tudo cheio de sangue. Ixi, vai me sujar. Julgou. Deve ter feito alguma coisa muito errada para estar pagando esse preço. E largou. Aí veio o levita, né? Fez a mesma coisa. Aí veio um estrangeiro que não conversava com judeus, um estrangeiro que era inimigo. Era como se fosse um corintiano socorrendo um palmeirense, irmãos. Entendeu? É um corintiano socorrendo, fazendo um agrado, fazendo um benefício para um palmeirense, né? Sabe que palmeirense e corintiano tem rixa, né? Era isso. O samaritano com o judeu era daí para pior. Ele foi lá, cuidou, curou as feridas, colocou em cima do seu cavalo que estava viajando, levou na pensão, pagou a pensão, falou: cuida dele, que na volta, se faltou alguma coisa, eu intero, mas vamos restaurar a saúde desse cidadão aí. Irmãos, esse é a ovelha, independente da posição, de ser sacerdote, de ser levita, de ser presbítero, diácono, seja lá o que for. A diferença está nas nossas atitudes. O que Deus quer ver em nós são atitudes, irmãos. De nada adianta você ter um crachá, crente, diácono, presbítero, pastor. Uma vez veio uma pessoa para a nossa igreja aqui: pastor, eu quero membrar na igreja. Falei: seja bem-vindo, em nome de Jesus, vai ser uma alegria. O senhor me dá um crachá? Eu falei: a nossa igreja não tem crachá. Aqui a gente não tem crachá. Porque eu já passei por 5 igrejas e eu estou colecionando. Tem um crachá das 5 igrejas, mostrou. Irmãos, esse crachá não vai resolver nada quando você chegar no céu. O que vai resolver é você ter uma vida lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo e as suas atitudes como cristão aqui na terra. A vigília que tivemos sexta-feira foi maravilhosa. E a pastora falou muito bem e com muita propriedade quando disse que nós temos que aprender de Jesus a ser manso e humilde de coração. Como eu posso dizer que eu tenho Jesus no coração, irmãos, se eu estou vendo o meu próximo passar necessidade, se eu estou vendo o meu próximo com fome e eu sou incapaz de ajudar ele, sendo que eu tenho condições? Eu posso, Deus tem me abençoado, e o meu irmão às vezes não tem recursos, ou está doente, e eu não vou lá visitá-lo, orar por ele e falar: está precisando de alguma coisa? Está precisando de algum medicamento em que eu possa te ajudar? Sei lá. É isso que Deus quer. Essa é a característica da ovelha que vai tomar posse um dia do reino dos céus. Aquela que estende a mão ao necessitado. É essa. Então nós temos que fazer uma análise nos nossos corações para ver: será que realmente eu sou ovelha? Porque essa é a característica que Deus deixou bem claro aqui. Ele vem e vai julgar a todos, ninguém vai escapar do julgamento. Separar o bode das ovelhas, os justos e injustos. E os justos, ele vai falar: entre para o reino que eu preparei para você. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu precisei de roupa, você me deu. Eu precisei de ajuda, você me ajudou. Eu estava preso, você foi lá me visitar e levar uma palavra de conforto. Mas quando foi, Senhor? Não lembro não. Sempre que você fazia isso para um dos meus pequeninos, era para mim que você estava fazendo. Certa ocasião Jesus falou assim: não há quem ofereça um copo d'água a um dos meus pequeninos que vai perder o seu galardão. Quando você está dando um copo d'água para uma pessoa que tem sede, Deus está marcando lá e você vai receber o seu galardão por isso. Então, irmãos, as pessoas pensam que para ser salvo e garantir o céu é simplesmente vir para a igreja.
e está com o seu nome arrolado no hall de membros. Aí eu vai lá no hall de membros, opa, meu nome está aqui, graças a Deus. Irmãos, nós temos que nos preocupar se o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque hall de membros não salva ninguém. O que salva, irmãos, é Jesus. O que confirma a tua salvação são as tuas atitudes, se você realmente tem Jesus no coração. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 26, Tiago diz: são necessárias obras, porque toda fé sem obra é uma fé morta. Eu tenho uma fé, mas você não faz nada, meu, que fé é essa? Que fé é essa? A fé sem obras é morta. Então nós estamos na era de fazer alguma coisa. Um ao outro ajudou, e ao teu companheiro diz: esforça-te, vamos lá, irmão, vamos lá, pega no ombro dele, pega no braço do seu amigo, fala: vamos lá, nós estamos juntos, nós vamos chegar lá, nós vamos para o céu juntos, vamos fazer alguma coisa. Irmãos, a gente fala que a gente tem a salvação, que Jesus mora no nosso coração, a gente é cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, batizado em língua, batizado nas águas, batizado em tudo, irmãos, mas a gente está vendo quantas pessoas indo para o inferno e a gente não está falando nada. A gente não está falando nada. Ah, deixa aí. Que isso? É uma alma preciosa, que Jesus morreu por ela também. E assim como um dia alguém se importou com você e fez de tudo para que você viesse fazer parte do rebanho de Jesus Cristo, agora é nossa obrigação fazer alguma coisa para que aqueles que ainda não fazem parte deste rebanho vir a fazer. Você está entendendo a mensagem, irmãos? Está entendendo ou não? E aí a gente tem que fazer agora uma avaliação. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Esses justos, que se dedicam, maravilhosos, vão possuir por herança o reino dos céus. Os céus é nosso, irmãos. Olha que glória a Deus, né? Que bênção. Mas no versículo 41 que nós lemos, diz assim: mas os bodes irão para o inferno. A Bíblia encontra aproximadamente 57 menções do vocábulo inferno. Em Mateus 25, 41, no texto que nós acabamos de ler, diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, quando houve a rebelião lá nos céus. O inferno não foi preparado para nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus veio ao mundo na forma humana e deu a sua vida para nós garantir a nossa entrada no céu. Ele fez de tudo, irmãos, por nós, e faz ainda. O diabo, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 14, 10, diz que o inferno é um tormento eterno de fogo e enxofre. O enxofre, ele aumenta a intensidade do fogo 7 vezes mais. Se um fogo normal já é um terror, quem já queimou o dedo no fogão a gás, que é um fogo light, o fogo do gás é light, né? Um fogo leve, mas quem já queimou o dedo lá, sabe como arde, como arde. Agora o inferno é um fogo e enxofre 7 vezes mais, e a Bíblia diz que o sofrimento é muito maior do que isso. E lá em Apocalipse 20, 15, diz que o inferno é para todos os que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida. Então, se existe uma coisa que a Bíblia diz para nos preocuparmos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Preocupação, sabe o que é preocupação? Por exemplo, seu filho saiu, para quem tem filho, né?
com os amigos e falou: mãe, quando for umas 10 horas eu chego. Aí dá 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, você tenta ligar, não consegue, só dá caixa postal. Tenta ligar para os amigos, não consegue. A gente fica numa preocupação, é ou não é, irmãos? Preocupação, o que será que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, eu vou atrás, mas eu não sei onde que ele foi. Ai. E aí você fala: bom, vou dormir amanhã. Você não dorme, e você olha no relógio, 3 horas da manhã, no outro dia você tem que levantar para trabalhar, você sabe que vai levantar um caco, porque você não dormiu à noite, mas a preocupação tirou o seu sono, você não consegue trabalhar, você não consegue dormir, você não consegue comer. A preocupação é algo que realmente mexe com o nosso emocional, e a Bíblia diz que nós temos que estar preocupados se o nosso nome está ou não no livro da vida. Que nível de preocupação é a nossa se o nosso nome está ou não no livro da vida? Porque se não estiver, irmãos, vai para o inferno. Está escrito lá, pura verdade. Então, Jesus vai chegar e falar assim: inferno, vocês do lado de cá, tudo para o inferno. Porque eu tive fome, você não me deu comida. Eu tive sede, vocês não me deram bebida. Eu estava com frio, vocês não me arrumaram um agasalho. Eu estava doente, vocês não foram me ajudaram em nada. Eu estava preso, vocês não foram me visitar. Eu precisei de ajuda e ninguém se preocupou em me ajudar. E aí a galerinha do mal vai falar assim, os bodes, né? Mas quando, Senhor? Imagina se a gente visse o Senhor aqui, é lógico que a gente ia. Toda vez que deixastes de fazer isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Irmãos, como tem sido a nossa vida de cristão? A nossa vida de cristão verdadeiramente. Ontem eu trouxe uma mensagem baseada em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que o inimigo tem cegado o nosso entendimento, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo tem cegado o povo de uma tal forma que estamos vivendo em trevas. Não estamos conseguindo enxergar a realidade, irmãos. Não estamos conseguindo. Às vezes a gente está em rodinha assim, pessoas conversando informalmente, brincando, né? Normal. E de vez em quando a gente sai o assunto e fala assim: se Jesus voltasse agora, você subia? Tem gente que até dá um choque, fala: pelo amor de Deus, pastor, nem fala isso. O outro fala assim: eu não sei não. O outro fala: tenho minhas dúvidas. Como assim, gente? Como assim? Vou dizer uma coisa para você nessa noite para encerrar a pregação. Se você fizer uma decisão ao lado de Jesus, aceitando-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, permitindo que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habite no seu coração, como eu disse ontem, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscando a paz com todos e a santificação. E agora vem a mensagem de hoje: ajudando aquele que precisa. Ajudando o que precisa. Quantas pessoas precisam, irmãos? Um dia, eu precisei de uma ajuda. Eu cresci numa família onde meu pai, separado da minha mãe, e a minha mãe dizia: esse menino, o futuro dele vai ser cemitério ou cadeia, e rápido, porque ele não tem jeito.
debaixo de palavras de maldição. Com 13 anos eu já estava dormindo na rua, me alimentando de lixo, com uma doença de pele que parecia uma sarna terrível, umas cascas brancas, o pescoço tudo aqui, nos braços, nas costas e nas virilhas. Eu coçava aquela casca branca, parecia um mandiopan. Existe mandiopan ainda? Os jovens não sabem o que é mandiopan. Sabe o que é mandiopan? Aí não sabe, menina nova não sabe. Mas os mais antigos sabem, né, Paulo? Sabe o que é mandiopan? Parecia um pedaço de... uma casca branca. Aí ficava em carne viva e vertia um líquido incolor que cheirava a carniça. Eu não suportava o meu cheiro. Eu era uma pessoa que precisava de alguém que verdadeiramente tem Jesus no coração. As pessoas, quando eu estava numa calçada e vinham em minha direção, eles desviavam porque tinham medo de ou que eu o roubasse, ou de ser infectado com a doença que era aparente e muito feia. Então as pessoas fugiam de mim. Mas quem são as ovelhas? Quem são aqueles que vão herdar o reino dos céus? Aqueles que vê um necessitado e cura as feridas, e veste, e dá água, e dá comida. De repente, um anjo de Deus, meu pai adotivo, o pastor Cleiton, me vê naquela situação, toma conhecimento da minha história, vai em minha direção e me faz um convite se eu queria ir morar na casa dele e ser um de seus filhos. E me abraça sem se preocupar se ele ia ser infectado com a enfermidade ou não, porque não era ele, era Deus nele que estava tendo aquela atitude. Um homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Não olhou a circunstância, mas ele fez aquilo que Deus quer que a gente faça. Hoje em dia, irmãos, por muito menos nós estamos mantendo distância das pessoas, inimizade, não chega próximo, vê que as pessoas precisam, não ajudam. Cuidado, poderemos ser surpreendidos lá na glória. A vida eterna é para aquele que aceita Jesus e vive uma vida de acordo com o que Jesus deixou escrito na sua palavra. E amar ao próximo é a mensagem fundamental. Ter compaixão do próximo, misericórdia, compaixão da miséria alheia, ajudar. Quantas pessoas estão no nosso convívio? Mas não tem ninguém doente no meu convívio. Às vezes não tem doentes físicos, mas doentes espirituais, está assim, ó. É ou não é, irmãos? Quantas pessoas convivem no nosso redor que estão doentes espirituais? Então, eu gostaria que você refletisse nessa noite. Eu vou convidar você a se colocar de pé, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar para encerrar o culto. Eu não sei como está aí a sua convicção com relação à sua salvação, mediante ao seu comportamento, a sua vida de cristão, as suas atitudes, a sua fidelidade para com Deus, o seu amor para com o seu próximo, o seu amor para com Deus. Então o desafio de Deus hoje aos seus corações, a você que chegou aqui nessa noite e a vocês que estão nos assistindo pela internet, conforme o professor da escola bíblica dominical disse hoje cedo, examine-se pois a si mesmo, não fica olhando para os outros, olha para você mesmo. Se Jesus voltasse hoje, será que você estaria no time das ovelhas ou dos bodes? Depois que ele fizer a separação, aí vai ser tarde demais. Tudo que eu quero é que você reflita, pense e guarde essa palavra no seu coração. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela palavra desta noite. Eu te agradeço, meu Deus, porque falaste aos nossos corações. Muitas vezes, Senhor, eu confesso, nós não temos vivido uma vida de acordo com o que o Senhor gostaria que vivêssemos.
nós não temos tido as atitudes que o Senhor gostaria que tivéssemos. Muitas vezes, Senhor, eu confesso que decepcionamos a expectativa que o Senhor tem criado em nós. Por isso queremos aqui agora pedir perdão pelos nossos pecados e, mediante esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações, começar a mudar o nosso comportamento, o procedimento, as nossas atitudes, Senhor, a nossa vida, começar a amar a Ti verdadeiramente e amar ao nosso próximo como devemos amar. Por isso eu intercedo pela Tua igreja, por cada pessoa que chegou aqui nessa noite, que possamos voltar para os nossos lares, refletindo, meditando nesta palavra, Senhor, e permitir que ela fique gravada nos nossos corações. As pessoas que nos assistem à distância também, Senhor, que possam ter esta atitude de estar refletindo, Senhor, nesta palavra, e que a nossa preocupação seja ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque será maravilhoso no dia que o Senhor estiver fazendo a chamada, quando o Senhor mencionar o nosso nome, para que possamos tomar posse do reino dos céus, que foi preparado para nós desde a criação do mundo. Por isso eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de chegarmos na Tua casa e ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa, por esse encontro fantástico e espetacular que tivemos contigo. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?